Quais são os ativos recomendados para o mês de maio? Quais ações têm potencial e podem ser boas oportunidades? Quem responde para a gente são os analistas Hugo Caroni e Murilo Breder, da Nuinvest. Olá, Hugo e Murilo, bem-vindos a mais uma edição do Analistas em Ação. Olá, Fabi, olá, Hugo, olá, investidores também. Vamos lá, no mês de abril, mês conturbado para a nossa Bolsa brasileira, mas nós tivemos mudanças nas nossas carteiras recomendadas, vamos comentar sobre elas e mais do que as mudanças, né? Comentar também se houve mudança no nosso racional, né? Em como que a gente está enxergando o mercado, isso que é o mais importante, né? O que esperar daqui para frente. Grande Murilo, tudo bem? Aproveitando aqui, dando os parabéns para os investidores e hoje parabéns aí para o Dia das Mães, também investidoras aí no nosso mercado. É isso aí, hoje a gente faz o programa especial de virada de mês, onde sempre traz aqui no Analistas em Ação as recomendações dos analistas da Nuinvest. Então, hoje a gente vai falar da carteira Top 10, as recomendações de Small Caps, também recomendações de dividendos. Então, vamos começar já pela carteira de Small Caps. Essa carteira tem 12 ativos recomendados pelo Murilo. Murilo, conta pra gente então como é que está o desempenho dessa carteira. O desempenho vai bem, tá? Apesar do cenário um pouco mais desafiador para as small caps, a gente já comentou sobre isso, né? Que elas ficaram para trás com a chegada do investidor estrangeiro durante o primeiro trimestre. Em abril houve uma interrupção desse fluxo comprador estrangeiro, mas o fato é que as small caps até estão em alguma recuperação agora, eu posso comentar sobre isso daqui a pouco, mas ainda estão bastante para trás em relação ao índice, né? Mas quando a gente olha, acho que isso que é o interessante. Apesar do cenário mais desafiador para as small caps, a gente tem conseguido entregar um bom resultado. Um excelente exemplo é o gráfico que está aqui na tela nesse exato momento, é a performance da carteira desde o início dela em 1º de outubro de 2020. A gente está com 29% de retorno acumulado contra menos 2% do índice de small caps do mesmo período. Então, uma diferença percentual, uma diferença de 31 pontos percentuais, é bastante coisa, né? Agora o Ibovespa caiu no mês de abril, caiu forte, caiu 10%. A nossa carteira de small caps, que normalmente small caps tem uma volatilidade maior do que a média de mercado, a carteira de small caps caiu menos, né, do que o nosso principal índice. E essa mesma figura também se repete ao longo de 2022, porque a gente está com 3,7%, né, no acumulado, né, nesse primeiro quadrimestre de 2022, enquanto o índice de small caps cai menos 2%. Então, assim, a gente na contramão do índice. Então, resultados bastante satisfatórios, mostrando que a gente está no caminho certo aqui, com essa visão de longo prazo, de entregar retorno acima da média, a gente tem conseguido fazer isso. Legal, e Murilo, para esse mês tem novidade na carteira, né? A chegada de uma varejista, a Arezzo. Então conta pra gente um pouquinho por que você está trazendo esse papel então para a carteira de small caps e quais que foram os ajustes que você fez para a chegada desse ativo. O racional é o seguinte, a gente vem desde novembro, dezembro, aumentando a posição em ativos mais ligados a commodities, ativos com liquidez melhores, né? Porque a gente tem visto essa chegada do fluxo estrangeiro ao longo do primeiro trimestre e que acabou impulsionando empresas com essas características, né? Com mais liquidez e ligadas a commodities, já que empresas de commodities é uma forma de você se proteger da inflação estando comprado em ativos, né, em ações. Só de você estar comprado em ações existe alguma proteção, né, porque as ações no limite são empresas, né, ativos reais, mas especificamente commodities têm uma proteção ainda melhor. Mas isso é algo que é um movimento que a gente fez ao longo dos últimos 3, 4 meses. Esse cenário começou a se inverter agora no mês de abril. O fluxo comprador estrangeiro deu uma invertida, ainda não dá para cravar que agora o fluxo está realmente o contrário e está saindo estrangeiro da nossa bolsa, mas no mês de abril, de fato, houve essa saída e aparentemente essa saída está, sim, sendo ligada a um aumento possível, a um iminente aumento de juros lá nos Estados Unidos, né, um ritmo mais forte de alta por lá, enquanto a gente aqui está caminhando para o final desse ciclo de juros. E sem falar que as empresas de commodities andaram para caramba ao longo dos últimos meses. Então, assim, um exemplo da Small Caps é a 3R Petróleo, que entrou em fevereiro e a gente já teve um lucro bastante legal nessa ação. Até o final de abril,
Em apenas fevereiro, março e abril, 3 meses, 3R Petroleum subiu 21% contra menos 5% do Small Caps no mesmo período. Então, 3R andou pra caramba, segue ainda um ativo que a gente gosta, segue ainda um ativo descontado, não muda nada em relação a isso, só que a gente precisa aprender a respeitar o lucro também. Então, eu decidi reduzir uma parcela, né? A 3R Petróleo, que estava com a maior alocação do portfólio, com 15%, agora reduzir para 10%. Esses 10%, esses 5% de redução, entram nesse novo ativo que é a Arezzo, né? A gente começando a mudar a estratégia dentro da carteira. Antes a gente estava com muita commodity, a gente continua com bastante commodity, mas está diminuindo a exposição nela e aumentando um pouco, um pezinho ali na economia doméstica, aumentando a aposta em varejo. Não é qualquer varejo, né? É importante deixar isso claro. A Arezzo ela é muito focada na classe A e B, por exemplo, então é diferente de uma Magalu, de uma Via, né, que vendem linha branca, e aí linha branca tem sim um impacto pior, sofrem mais com a economia, né, no estado que está. Quando você tem uma empresa mais focada, mais nichada, né, nessa classe A e B, que naturalmente é mais resiliente em períodos mais conturbados economicamente falando, né, são ativos que a empresa ela se sobressai. E é o que a Arezzo vem fazendo. Tá? Ela vem surpreendendo o mercado, entregando acima da expectativa, que já era alta, e agora tem vários gatilhos, né? Ela fez algumas aquisições super importantes, reserva, enfim, a Carol Bassi, e agora ela está pegando na veia esse crescimento, essa reabertura das lojas, dos shoppings, então ela está vendendo bastante, tem todo esse potencial pela frente. Agora, o único problema, assim, uma empresa maravilhosa, muito bem tocada, o único ponto que a gente precisa prestar atenção é que é um ativo que o mercado já colocava boa parte dessa expectativa no preço, né? Então, já não é um ativo extremamente, na minha visão, está extremamente descontado. O mercado já colocou parte disso no preço, mas é aquilo que eu até coloquei isso no título do relatório de Arezzo. Aquela frase do Buffett, né, que vale a pena a gente comprar uma empresa de qualidade e pagar um preço justo. Isso é muito melhor do que fazer o contrário, né? Você pagar um preço barato numa empresa que não é boa. Parafraseando aqui o que o nosso Buffett diz. Então, a Arezzo é esse tipo de player, tá? Então, a gente está mudando um pouco a dinâmica do nosso portfólio e a Arezzo é a empresa que a gente escolheu para começar essa mudança. Tá certo, fica aí então essa novidade de recomendação de small cap pelo Murilo, e agora a gente passa para falar de outra carteira, a carteira Top 10, que tem um mix de recomendações entre ETFs e também ações. Quem cuida dela é Hugo Caroni. Hugo, traz um pouquinho para a gente então como é que está o desempenho dessa carteira. Claro, Fabi, a gente teve um mês de abril, né, como no overall que a gente viu do mercado, que o Murilo comentou, a gente conseguiu ter um mês que é positivo, mas às vezes parece estranho, né? Porque você tem um mês que a gente vai falar, olha, a carteira ela teve uma realização, só que ela caiu menos do que a média do mercado. Então isso é positivo, né? Apesar da variação em si ser uma variação negativa. A gente teve a carteira fechando o mês com menos 8,66 e a referência do Ibov caindo aí 10,10, né? Então a gente conseguiu cair menos ali mais ou menos 2 pontos percentuais, o que é favorável. Às vezes a gente olha para o curto prazo, considera isso como algo negativo, mas a gente tem que pensar no acumulado. Se você conseguir isso, que seja de pouco em pouco, né? A gente tem a referência dos mercados, pensando aqui em índice, né? No longo prazo, sempre caminhando de forma positiva, se aos poucos, na alta, você consegue ganhar um pouquinho dele, na queda, você consegue cair menos do que ele, o seu acumulado vai acabar te beneficiando. Então, esse foi o nosso resultado para o mês de abril. Legal, Hugo. E a carteira Top 10 também passou por mudanças, tem novidades, né? Saíram as ações da Triunfo e também de Porto Seguro. Porto Seguro já tinha entrado na carteira no mês de abril. Por outro lado, os papéis da Simpar e Telefônica Brasil passaram a fazer parte da carteira. Inclusive, a ação da Telefônica Brasil está de volta, né? Depois de ter sido retirada da carteira. Então, explica pra gente um pouco melhor todas essas mudanças que você fez e também os ajustes para a chegada desses papéis. Claro, a Vivo foi um ativo quando a gente tinha retirado, a gente tinha deixado claro que continuava sendo um ativo de visão positiva, mas que para um curto prazo
ele poderia estar um pouquinho exagerado. Então, realizando, ou se ele ficasse ali parado, né, ao longo do último mês, que foi praticamente o comportamento que ele teve, ele teria sim a possibilidade de voltar a fazer parte da carteira. Tá? Então, lembrando que é um ativo que a gente espera, lembrando, a gente tem expectativa, não necessariamente vai ser como o mercado vai se comportar, mas é um ativo que a gente espera que ele tenha um comportamento mais tranquilo, como se fosse um ativo mais para o lado de defensivo. Tá? Vou trazer também depois, logo em seguida, o que ocorreu com relação à questão da Porto Seguro, mas antes aqui, só pontuando para a gente entender a volta da referência da Vivo, que já vinha trabalhando na nossa referência aí, da carteira anteriormente. Questão de upside aqui na visão longa, a gente ainda teria espaço, né? A expectativa mais longa aí seria buscar a região aqui superior, então espaço na visão bem aqui, lembrando, longo prazo ainda é tranquilo. Agora, no curtinho, lembrando que a gente está olhando na tela uma referência semanal, tá? Que o mensal, se eu colocar, a gente não vai conseguir visualizar isso. Então, no curto prazo, a gente tinha se distanciado tanto da referência aqui dessa linhazinha azul quanto da amarela, que são as médias. E no semanal, a gente tinha distanciado de uma velocidade muito rápida. Ele passou o mês passado praticamente de lado, não chega a ser uma realização, mas muito tímida, né? Então, a gente fala que o ativo respirou, e como ele está ali respirando e as médias que estavam distantes começam a se aproximar dos preços, né? A mais curta até de fato já foi testada, isso traz a possibilidade de uma nova movimentação de alta. Então a gente deixou o ativo de fora ali por um mês, o ativo teve um movimento de respiro, como mencionado, continuava, né? Saiu da carteira tendo visão positiva, mas foi realmente uma questão pontual de curto prazo, por isso ele acaba retornando. A Porto Seguro, que foi uma referência que saiu da carteira, era uma posição um pouco mais agressiva do que a referência da Vivo, e o ativo, ele possivelmente pode voltar à carteira, mas ele vai ter que mostrar mais força, né? Ele tem que desenvolver mais. Sempre foi um ativo de uma referência de longo prazo bastante positiva, a referência dele aqui, ó, ao longo do tempo, sempre caminhando muito bem, mas destacando em vermelho, que é uma média de 200 períodos, novamente aqui no semanal, que sempre foi respeitada. Dessa vez a gente está trabalhando já abaixo dela faz um tempo, e aí aqui como porquê da referência dela ter sido uma referência mais agressiva? Primeiro, está abaixo dessa média, né, vermelhinha aí de 200 períodos do semanal, e segundo, que ele ainda tem que tentar mostrar mais força aqui para conseguir reverter isso. Tá? A referência aqui amarela é a média de 21, ela ainda aponta para baixo, então com relação a ela, a visão ali ainda é um pouco negativa. E sim, tá? Para quem estiver acompanhando o papel ou possa ter o ativo sem ter relação com a carteira, tem uma região de muito suporte aqui perto dos 18 reais, e mesmo que volte até lá se respeitar, ainda dá para acreditar numa possível mudança positiva para o longo. Agora, se o ativo começar a insistir abaixo dos 18, lembrando que é a referência sell da carteira, né? Mas se ele insistir abaixo dos 18, aí na visão longa piora ainda mais a situação, e aí eu tenho que afastar a possibilidade no futuro o ativo vir a fazer parte da carteira. E dando continuidade, né? A gente teve também um ativo, no caso, esse mais agressivo ainda, né? TPIS saindo da carteira e a entrada da SIM-H3. TPIS é um ativo que sim tem, no momento que tiver uma virada do movimento, tem possibilidade de uma alta bastante expressiva, mas tem que ter aqui um pouquinho mais de paciência, e aí no caso, querendo olhar para uma referência mais para médio, né? Não falando nem de curto prazo, médio, e evitando aí do longo, o ativo precisa virar toda essa correção, e aí ele teria espaço para uma valorização bastante expressiva, né? O preço atual com relação à região de topo histórico teria aí muito espaço para alta. A gente está falando algo em torno de 1,50, um topo histórico lá na casa dos 10, um pouco acima dos 10 reais. Então, assim, tem muita coisa pela frente. E quem entra na referência no lugar dela, comparado com uma Vivo da vida, é um ativo mais agressivo, porém, não deveria ser um ativo tão agressivo quanto a referência da TPIS, que a gente está falando aqui da SIMPAR, SIM-H3,
A expectativa aqui é um ativo que sim, ainda tem uma configuração de longo prazo ainda de alta, está acima da média 200 que foi mencionada ali para Vivo, não, perdão, para Porto Seguro, ainda está acima dela. A média de 21, que a gente comparou também no outro ativo, já começa a ficar de lado, ela não chega a estar apontando para cima, tá? Mas ela já começa a frear um pouco. Se ela começar a apontar para cima, ajuda bastante. O cenário mais otimista, tá? Ele ainda não se confirmou, mas o cenário mais otimista é se toda essa movimentação que o ativo teve de alta de 2020, 21, início de 21, se isso for só um movimento de respiro, o só aqui é muito amplo, né? A gente está olhando uma referência longa, o ativo veio de 17, foi parar na casa de uns R$9, né? Muita coisa, concordo, mas se isso for um respiro para um movimento de longo prazo, ele pode passar a refletir a alta que teve em 2020 para 2021, pode passar a refletir vamos botar aí o segundo semestre desse ano e 2023 pela frente também. Certo, essas são as recomendações, então, do Hugo agora para o mês de maio. A gente parte agora para falar de uma outra carteira, agora a carteira de dividendos. Quem cuida dela é também o Murilo. Essa carteira tem 11 ativos recomendados. Murilo, vamos lá, então, para entender um pouquinho como é que está o desempenho dessa carteira também. O caso da dividendos é interessante porque é o seguinte, o pessoal normalmente associa uma carteira de dividendos como algo que o foco é realmente o recebimento de proventos e que é uma carteira, portanto, sem muito potencial de alta. Eu sempre falei para tomar cuidado com esse tipo de preconceito de definição, porque não é assim, né, que a carteira de dividendos deveria funcionar. Em alguns lugares, realmente eu acho que a galera tem esse enfoque de querer só escolher empresas que pagam dividendos e não olhar muito para valuation, mas não é o nosso caso aqui. Aqui, para a ação entrar na carteira, ela tem que estar, além de pagar dividendos minimamente satisfatórios, também está minimamente descontada. Então, em um cenário mais adverso, né, que é aí o que a gente tem visto na Bolsa, a carteira de dividendos ela é uma maravilha, porque ela consegue segurar, né, evitar quedas mais fortes quando o mercado cai bastante e a gente ganha dinheiro quando ele sobe. Óbvio que no mercado mais otimista possível, a carteira de dividendos possivelmente deve se valorizar menos na alta também, mas ela segura as grandes quedas. Um exemplo disso é realmente o mês de abril, né? A carteira, o Ibovespa caiu 10% e a carteira caiu 2,5%. Né? Não teve como escapar, porque a gente está na chuva, né? A gente também está comprado em ações, se a bolsa cair, a gente deve cair também, mas caiu muito menos. Né? E aí, quando a gente olha também numa visão um pouco mais longa, e aqui eu vou pedir para colocar o gráfico na tela mais uma vez aqui da rentabilidade da carteira, que desde o dia 9 de março de 2021, tá, gente? A carteira acabou de fazer um ano, pouco tempo atrás, a gente está com 23,5% de alta contra menos 3% do Ibov. Né? Então, assim como a Small Cap está com 31 pontos percentuais na frente, no acumulado, desde o início, a dividendos também está com 26, quase 27 pontos percentuais na frente do Ibov. Tá? Então, mostrando aqui que não tem essa história não. Aqui as empresas pagam dividendos e também se valorizam. Tá? Então, a carteira de dividendos, apesar dos pesares, mandando muito bem. E Murilo, assim como as outras carteiras, a carteira de dividendos também tem novidade agora para o mês de maio, né? Tem a chegada da Unity da Alupar, uma empresa de energia elétrica voltando para a carteira. Conta então um pouquinho para a gente também o porquê dessa escolha, né? Por que você tomou essa decisão e o ajuste que também você fez na carteira para a chegada desse ativo. É muito difícil a gente montar uma carteira de dividendos e não ter uma elétrica, e por causa da característica das empresas de eletricidade, né? Obviamente, existem 3 grandes segmentos diferentes: geração, distribuição e transmissão. Desses 3, transmissão é o menos arriscado, porque a empresa de transmissão ela ganha dinheiro para levar a energia do ponto A para o ponto B. Tá? Então, você tem a geradora, né? A usina hidrelétrica, por exemplo, ela gera energia. Você tem a distribuidora, que é a que atua na cidade. A transmissora, ela junta a geração com a distribuição. Ela está ali, aqueles famosos cabos, né, de rede. E aí, por exemplo, não depende do consumo de energia na cidade subir ou cair. Enfim, a empresa de transmissão ela ganha dinheiro pela disponibilidade das suas redes. Faça chuva, faça sol, a empresa ganha dinheiro, sendo que esses contratos que ela tem de transmissão sempre contratos de longo prazo e revisados anualmente
né, pela inflação. Então, também oferece uma proteção contra a inflação nesse caso. A gente, quem vai se lembrar, quem acompanha a carteira, no Analistas em Ação passado, a gente decidiu retirar as ações da Taesa da carteira. Na ocasião, eu até falei, eu gosto do setor, gosto da empresa, mas para mim é um ativo que ficou caro. Então, decidi, enfim, tudo tem o seu preço, né? Não adianta a gente pagar caro demais, porque senão não vale a pena. Nem o dividendo que Taesa paga, que é realmente muito bom. Inclusive, ela até anunciou uma nova distribuição de proventos aí recentemente, muito forte, verdade. Só que a gente tem que olhar além disso, né? E aí eu decidi, enfim, a gente não tenta acertar o topo, tá? É um negócio que é difícil a gente tentar fazer, mas pelo valuation já parecia estar esticado, eu decidi zerar a posição. Mas isso no mês passado. Agora, durante o mês de abril, a gente continuou estudando o setor, vendo outras alternativas e se deparou com um caso aqui de Alupar, um case bastante parecido, porque atua no mesmo segmento, né? Segmento de transmissão, majoritariamente, então bastante resiliência, previsibilidade, gera caixa, paga dividendo. E aqui, um diferencial, além, obviamente, do preço, né? Acho que esse é um dos principais fatores. Quando a gente olha aquele múltiplo EV/RAP, eu comentei sobre ele quando eu falei da Taesa no mês passado, a gente olha o desconto desse múltiplo que hoje a Alupar negocia versus o que a Taesa negocia. É um desconto que está muito acima da média. Tá? O mercado hoje ele paga um múltiplo mais alto para a Taesa, porque é uma empresa que tem um histórico melhor, os seus projetos já estão todos avançados, diferentemente de Alupar, que ainda tem algum crescimento pela frente ainda. Então, por isso esse desconto, só que está grande demais. Na minha visão, não faz sentido. A tendência é que esse desconto entre os múltiplos volte a fechar. E, além disso, conforme a Alupar vá fazendo ali os seus projetos, a tendência é que ela tenha que desprender cada vez menos capital daqui para frente. Óbvio que não estou falando disso semana que vem, mês que vem, estou falando no horizonte de tempo mais longo. E aí ela vai, precisando investir menos em projetos, ela vai ter ainda mais dinheiro para poder distribuir, né, em dividendos. Então, hoje a Taesa, a ISA-CETEP, né, que é a ex-transmissão paulista, pagam dividendos mais expressivos, mas a Alupar, ela vem crescendo a distribuição de proventos ao longo dos últimos meses ao longo dos últimos anos, e a expectativa é que isso continue. Elas já pagam a expectativa daqui para frente, para os próximos 12 meses, a Alupar pagando cerca ali, pegando hoje a cotação atual das units, né, pagando ali um dividend yield de 6%, o que já é bom, mas pode ficar ainda melhor, tá? Então, por isso a decisão de entrar com a Alupar, por essa questão de possibilidade de aumento de dividendo, um ativo descontado, junto ali com todo esse setor já naturalmente mais resiliente, que é o de transmissão de energia elétrica. E aí, para a entrada de Alupar, a gente decidiu reduzir 2 ativos, né? A posição em 2 ativos, que é Aura Minerals e Itaúsa. Por quê? Bem, primeiro, Aura Minerals, eu estou sentindo um pouco de falta de gatilho, de catalisador para esse ano de 2022. A ideia de ter um ativo ligado a ouro na carteira continua, só que, enfim, para as ações andarem, precisa de um gatilho, a empresa, enfim, eu não vejo muito isso acontecendo no curto prazo, então por isso decidi reduzir um pouco a posição em Aura Minerals de 10% para 5%. Itaúsa, também uma situação parecida. Na verdade é o seguinte, ela estava ganhando ali com a chegada do investidor estrangeiro, né, por conta que o investidor estrangeiro está vindo nas principais ações da nossa bolsa, então isso se resume a Petrobras, Vale e bancos tradicionais, majoritariamente, e a Itaúsa investe bastante em Itaú, né? Então, com a valorização do Itaú, por conta desse fluxo, a Itaúsa estava pegando carona, né? E agora com essa inversão, pelo menos pausa, né, desse fluxo internacional no mês de abril, eu decidi também voltar a reduzir posição em Itaúsa, aguardando um pouco essa definição do fluxo estrangeiro. Será que é algo pontual ou será que é algo que veio para ficar? A gente não dá para cravar, certeza ainda não dá para ter, a gente não tem bola de cristal do que vai acontecer daqui para frente, mas a questão é que existe esse risco. Então, diante, né, desse risco de poder ter uma saída mais duradoura de fluxo estrangeiro daqui para frente,
também estou reduzindo um pouco aqui de blue chip, então reduzindo um pouco em Itaúsa nesse caso, para liberar espaço para um case mais defensivo, mais tranquilo, que é a Alupar. Legal, então mais uma recomendação de ação pagadora de dividendo agora para o mês de maio. Bom, pessoal, esses foram os principais destaques das carteiras recomendadas agora para esse mês. Sempre lembrando que vocês conseguem conferir todos os detalhes no nosso site, investnews.com.br, tem a seção de carteiras, tem todos os detalhes de cada uma delas. E agora a gente segue para a tradição aqui do nosso programa, que é responder perguntas que são enviadas aqui pela nossa audiência. Vamos então a elas? Bom, a gente separou aqui algumas perguntas que a gente recebeu no decorrer dessa semana. A primeira delas é do Fernando Souza e ele diz: sigo a carteira de dividendos desde abril. E Murilo, você indicou a Unit da Alupar. Por que você considerou a Lup11, no caso a Unit, e não considerou a ação preferencial, no caso a Lup4, já que posso comprar mais a Lup4 e ter mais dividendos? Porque a Lup4 não tem liquidez, simplesmente isso, né? É algo que a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Assim, quando eu estava iniciando a minha carreira nos investimentos, minha trajetória como investidor, porque carreira eu nem imaginava, né? Naquela ocasião, há anos atrás, que eu ia realmente parar em mercado financeiro. Lembra que eu sou engenheiro civil de formação, no início da faculdade eu não tinha essa pretensão. Mas, enfim, foi algo que veio acontecendo naturalmente, né? Então, assim, quando eu estava iniciando, né, nos investimentos, eu não tinha essa preocupação com liquidez, porque eu penso assim, sou um investidor tão pequeno, né? Eu vou comprar só um pouquinho ali, enfim, se a ação negociar mais ou menos, se tiver uma ou outra negociação, tá bom, porque eu consigo comprar e sair. Esse negócio de liquidez é para fundo grande, né? Que fica preocupado para comprar milhões ali. E não é bem assim não, tá? Depois eu fui, obviamente, aprendendo sobre o mercado financeiro, e a liquidez é uma coisa bastante importante, né? Porque por mais que você seja um investidor muito pequeno, o preço dessa ação, como ela não tem volume, ela está sujeita a manipulações, nem sempre de má fé, mas se você tem um player grande comprando ou vendendo, ele desloca o preço dessa ação que tem menos liquidez. Então, mesmo que você compre muito pouco e consiga comprar e sair, não tem esse problema de liquidez, você tem esse problema da ação mesmo, do preço da ação de estar possivelmente ser manipulado, né, esses movimentos mais bruscos de mercado. Então esse é o primeiro ponto. A Lup4 especificamente, ela tem, eu até dei uma olhada aqui, os últimos 3 meses, a média de volume diário de negociação, R$116 mil. Nada. Então, para você ter uma noção de o que é um volume minimamente satisfatório, mínimo, 1 milhão dia, isso assim, é preço de small cap sem liquidez já, porque algumas small caps a gente está falando de 3 milhões, 5 milhões, mais de 10 milhões, com tranquilidade, tá? Então, a Lup4 nem é negociada, tá? Então, por isso, fica aqui não só esse cuidado que o investidor deve ter com a Alupar, mas com outras empresas parecidas. Então, por exemplo, Santander, né? Santander é outra que tem SAMB3, SAMB4 e SAMB11. É a SAMB11 que tem o maior volume de negociação ali. Então, o investidor, você vai investir numa empresa e tem várias categorias, né? Ordinária, preferencial e unit. Qual que você escolhe? Você escolhe sempre a mais líquida. Murilo, eu não tenho porque eu olhei por uma plataforma paga que a gente tem aqui, né, pela instituição, a gente consegue encontrar um monte de dado lá, e ali que eu peguei esse dado de volume médio de negociação dos últimos 3 meses, por exemplo. Eu poderia ter pegado o médio de 1 ano, enfim, eu posso escolher a janela de tempo que eu quiser. Eu peguei 3 meses para pegar um tempo mais recente, né? Mas mesmo você, investidor, sem ter acesso a essas plataformas mais elaboradas, pagas e caras, só de entrar no home broker você já consegue ter essa noção, né? Ali que tem o preço, o quanto que a ação está subindo percentualmente no dia, e uma dessas colunas é o volume de negociação. Então dá uma olhada ali, compara, né, quantos milhões de negociação está tendo no dia a ação ordinária, preferencial e a unit, dá uma comparada ali, porque você vai ver que normalmente a diferença é inclusive bastante discrepante. No limite, só de você abrir o livro de oferta, que é aquele negócio que tem quem está querendo comprar e quem está querendo vender, né? Você vai ver que uma ação normalmente tem um volume, né, uma velocidade de transação muito mais rápida do que a outra. Então você consegue, mesmo sem ter esses dados consolidados, históricos, só de ver aqui pelo volume de negociação já sabe
qual que é um ativo mais negociado do que o outro. E, obviamente, hoje também tem um monte de site aí já gratuito que oferece histórico de preço-lucro, VBISTA, dividend yield, tudo isso gratuitamente, e alguns desses sites também oferecem ali o dado de volume, então fica aí de sugestão para vocês darem uma olhada. Então é por isso, resposta um pouco mais longa, aproveitei para explicar um pouco esse negócio da liquidez, porque eu acho que pouca gente presta atenção nisso. Certo. Outra pergunta que a gente recebeu também, Hugo, foi da Karen Wang. Ela diz, das carteiras recomendadas, quantos ativos devo começar? Por exemplo, com R$1.000, devo investir em quantos ativos? Ela diz tanto em fundos imobiliários, quanto também em ações. Bom, antes aqui só rapidinho, né, na questão que o Murilo comentou, no gráfico também é uma forma simples, se você quiser incluir o volume de um ativo, e você consegue incluir a média de um período que você quiser, para ter uma ideia do volume médio desse ativo, sei lá, em um mês, um ano, enfim. Então, assim, a alternativa para esse tipo de informação é o que não falta. Agora, com relação um exemplo de R$1.000, né, para ser investido, pontualmente, sobre ser fundos imobiliários, ações, eu acho muito difícil de falar que é X com Y, né, para que você vá alocar, porque cada um tem um perfil. Então, acho que esse é o primeiro ponto que, infelizmente, não dá para dar uma resposta assim, muito, muito mágica e dizer que é uma alocação de, supondo, meio a meio, né, viesse atender a todo mundo, né? Cada um tem um tipo de perfil e, como o Murilo mesmo dá como exemplo, né, tem que ser uma alocação que você consiga dormir de uma forma tranquila. Pontualmente sobre quantos ativos, né, dado, considerando aqui que as carteiras mensais têm ali, a menor tem 10 ativos, que é a top 10, como é que você faria? Se você tiver um financeiro, vou fazer uma forma muito simples, tá? Supondo que o ativo mais caro do mês, ele venha a custar R$100, né? E você tem que ter 10 ativos e todos tenham que ter o mesmo peso. E aí, no caso, tem que ter o mesmo financeiro. Então, se o ativo mais caro custa R$100, tudo bem, você consegue ter os outros 9 ativos também com R$100. Só que vai ter diferença, talvez, da quantidade de ações, né? Mas a de R$100 é mais cara, você só vai ter uma em carteira. Agora, se você não conseguir e quiser ter, né, de fato, a diversificação e seguir a carteira e o financeiro não for o suficiente para isso. No primeiro momento, enquanto você está começando a poupar e aumentar o quanto que você tem investido, o melhor seria a busca por algum ETF, que com um ativo você já teria essa diversificação. Então, essa seria a forma assim, mais simples e que vai te trazer uma diversificação. Claro que você vai estar andando em linha, né, com o mercado, você não vai estar tentando bater, né, o mercado na visão longa, só que depois de um certo período, né, dependendo de cada um, você vai poupando, vai aumentando sua posição nesse ETF, até que você talvez chegue num ponto mais confortável para, de fato, conseguir alocar na sugestão, seja na dividendos, small caps, na top 10, enfim, e aí consiga acompanhar e também, né, a carteira de FIIs. Certo. A última pergunta que a gente tem na edição de hoje é da Ana N. Ela pergunta, a que preço valeria a pena comprar Taesa? Na minha visão, antes de eu passar para o Hugo, às vezes no gráfico ele tem uma outra visão complementar ou diferente da minha, enfim, mas por valuation, a minha conta de Taesa era comprar até R$39. Hoje a ação passou esse preço e é inclusive por isso que eu decidi tirar a Taesa da carteira no mês passado. Então, o ativo pode ser bom que for, mas tudo tem o seu preço. Então, essa continua sendo aí a minha referência de patamar, tá? Então, R$39. O ativo está acima desse preço e a gente não recomenda, eu pelo menos não recomendo mais a compra de Taesa. Eu acho que quem comprou, comprou, né? Eu já recomendei sair, eu acho que a Alupar está mais barato, mas se você tem Taesa e quer continuar tendo Taesa na carteira, enfim, é uma decisão sua, né? Mas eu realmente acho que é um ativo que já passou do preço e eu recomendo que acho que tem outra coisa mais barata, tipo a Alupar, né? Quem comprou, não compra mais. Eu acho que é um pouco disso. Espera o preço cair, né? Acho que quando a ação sobe, fica nessa euforia de querer fazer parte desse movimento, mas tem que manter o psicológico no lugar e aguardar um pouco o mercado acalmar e comprar a Taesa mais barata daqui a pouco, mais na frente. E Hugo, você consegue trazer então um pouco para a gente o que a análise gráfica pode mostrar então em relação ao preço de Taesa? Claro, trazendo aqui, esse foi um ativo bastante interessante quando ele saiu da carteira do Murilo.
ele tinha saído da carteira também da Top 10, e foi curioso que a gente não tinha se falado, né? Cada um foi lá, fez sua pesquisa e tudo mais, e aí quando ele comentou que ele estava retirando ela porque ela, naquele momento, considerada um pouquinho, né, cara, batia também com a referência gráfica. Agora, eu tenho que lembrar que no gráfico a gente tem pontos que consideram às vezes um ativo caro. Isso não necessariamente implica que ele precisa realizar, né? É uma questão, às vezes, como ele mesmo pontuou, você pode ter uma outra, né, oportunidade que chame mais atenção. Então, graficamente, o ativo sim, ele pode continuar em alta. A retirada do ativo foi aqui esse aqui está pelo semanal, tá? E a expectativa, quando a gente tirou da Top 10, no caso, eu pontuei que a perspectiva continua positiva, porém o ativo estava com preço distante das duas médias aqui, né, do semanal, parecido com uma outra referência que a gente falou antes aqui no programa. O ativo acabou não tendo uma realização, mas ele passa as últimas semanas de lado, até que pelo menos a primeira média já encostou, né, na mínima da referência da semana e já começa a ter alguma reaçãozinha. Ainda está longe da outra média? Tá, mas a mais importante é a mais curta, essa azul. Se insistir em ficar acima, para quanto que pode ser o próximo patamar? O próximo patamar poderia estar aqui na faixa dos R$50 aproximadamente, tá? A linha não é uma constante, a gente tem uma referência dela de inclinação positiva. Então, comparativamente, como ele mencionou, é um ativo que pode só caminhar de forma, às vezes, mais lenta do que um outro ativo do mesmo setor. Então, não é que passou a ser uma visão negativa, né, para a empresa, tá? Só realmente não ter tanto upside. Então, ela pode continuar subindo, mas talvez num ritmo mais lento do que a média do mercado. Legal, essas foram as perguntas dessa semana. Lembrando que se você tem dúvidas e quer enviar para os analistas responderem, deixe aqui nos comentários desse vídeo. A edição de hoje fica por aqui. O Analistas em Ação vai ao ar sempre aos domingos, 9 horas da manhã. Então não deixe de acompanhar esse conteúdo e tantos outros que a gente traz aqui na programação do Invest News. E claro, gostaria de agradecer a participação tanto do Hugo quanto do Murilo na edição deste domingo. Obrigada. De nada, Fabi, um abraço aí para os investidores. Lembrando que a gente, apesar do programa aqui, a gente vem todo mês e falar da visão das carteiras, a gente está ao vivo durante a semana inteira ali no Boletim Invest News para comentar sobre o mercado em tempo real, enfim. Então, quem quiser um acompanhamento mais dinâmico, mais perto ainda da gente, fica aí o convite para nos acompanhar por lá. É isso, bons investimentos a todos, até mais. Eu queria aproveitar rapidinho aqui só para pedir o feedback de vocês, deixa no comentário aqui embaixo. Hoje eu usei o gráfico com um fundo escuro, não sei se ficou pior para a visualização de vocês ou não, então deixem nos comentários. Qualquer coisa eu volto com um gráfico antigo mais claro aí, sem nenhum problema. E boa semana para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.